o vento assopra ao contrário, mas você tem fé para superar todas essas crises e vir para a casa do Pai. E eu estava me lembrando aqui, o tema está aí, atitudes de fé que geram milagres. E eu estava vendo aqui algumas decisões apressadas de alguns que queriam seguir a Cristo, mas que não estavam prontos para abrirem mão de coisas, de família, de dinheiro, de casas, de herdades. Tem gente que não está pronta para fazer tal decisão por amor a Cristo. Nós encontramos de um jovem na Bíblia que chegou para Jesus e pergunta até acerca da vida eterna. Era um jovem que estava muito interessado. Aliás, demonstrava também que era um religioso, guardava todos os mandamentos. Mas quando Jesus disse, vai, vende o que tem, e aí você vem e segue-me, e vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele abaixou a sua cabeça, cabisbaixo, tristonho, ele se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Não é esse o caso que eu quero mostrar para vocês. Mas abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 8, os versos 18 ao 22. Mateus capítulo de número 8, versos 18 ao 22. Está escrito desta forma a palavra de Deus. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Diga amém. E senta-se um minutinho só. Decisão precipitada. Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Foi essa a palavra de um escriba. E olha que ajudava até na tradução da Bíblia, até para escrever. Os escribas eram homens extremamente religiosos, eram os escriturários. Por isso escriba, era sábio, diz a Bíblia. E ele chega para Jesus, mesmo já conhecendo Bíblia, já conhecendo o Pentateuco, a Torá, mesmo conhecendo a palavra. Ele não estava disposto a pagar o devido preço. Você lembra de uma outra passagem bíblica que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, a gente deixou casa, deixou pai, deixou mãe, deixou até herdade por amor do Senhor. O que nós ganharemos? Qual será a nossa recompensa? Nós deixamos tudo, deixamos família, deixamos pai, deixamos mãe, deixamos tudo, Senhor. Ele diz: se vocês de fato fizeram isso, nesta vida vocês vão ganhar 100 vezes tanto.
e na vida vindoura, ou futura, ou eterna, vocês alcançarão a vida eterna. Só que o escriba, quando Jesus falou, rapaz, você quer me seguir mesmo? Você quer ser o meu seguidor? Porque hoje, de repente, por ser um galã, por ser uma pessoa bonita, você consegue muitos seguidores lá para o seu Instagram, sim ou não? Ou se você tem uma palavra bonita, se você domina muito. Eu conheço, tem uma mulher aí que dá aula de etiquetas tal, e fala bonito, ensina também o português corretamente. Ela tem milhões de seguidores, até eu sigo ela, né? Quem não gosta de aprender? Quem não gosta? Todo mundo gosta. Só que aqui, esse moço queria seguir a Cristo para ser recompensado com a vida eterna. Só que quando Jesus disse, olha, as raposas têm covis ou covas, as aves do céu, elas têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, um dia eu estou aqui, outro dia eu estou em Cafarnaum, outro dia eu estou na Judéia, outro dia eu estou lá em Jerusalém, outro dia eu desço lá em Jericó, e assim é o meu ministério. Eu estou cumprindo aquilo que o Pai determinou para mim. Só que Jesus fala isso, irmão. Olha, Jesus era apto para não só provar o que estava no coração das pessoas, mas para testar a veracidade da pergunta que as pessoas se dirigiam a ele. Aí ele lançava uma palavra assim, para ver se a pessoa estava de fato segura naquela decisão que estava prestes a tomar. Quando Jesus fala isso, aquele escriba, aí chega alguém que até você, né, é discípulo, diz que chegou um dos seus discípulos. A gente tem que entender que Jesus tinha 12 discípulos e que Jesus tinha outros 70 discípulos. Só para você entender, esses outros 70 discípulos, eles não eram muito firmes não, era discípulo, seguidor de Cristo. Mas teve uma época lá em João capítulo de número 6, a partir do verso 69, que só deles ouvir um discurso duro que Jesus fez acerca da sua carne e do seu sangue, e ele enfatizando, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não vai ter vida. Só de Jesus dar aquele sermão, quando ele termina, a Bíblia diz que eles disseram, muito duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? E a Bíblia diz assim, até tem o grifado lá em João, e desde aquela hora, poucos, está escrito? Não, muitos, colocou lá, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Ou seja, por causa da resposta. Aqui foi exatamente o que aconteceu. O camarada chega, está aí nos versículos 21 e 22. Chegou um outro, e esse, um dos seus discípulos, e disse, Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. A Bíblia mostra aqui que ele queria sepultar o pai. Alguém pensa que o pai dele tinha acabado de morrer, Jesus era muito indelicado, muito duro, e diz, não, você não vai enterrar teu pai. Isso não é verdade. Ele queria continuar cuidando do velhinho, cuidando do pai, assim quando o pai morresse, não sabia quando, mas quando o pai morresse, aí ele estaria livre para seguir a Cristo. Era essa a intenção dele. Não é que o pai dele, Jesus não era incortês, Jesus era cortês. Jesus era educado. Ele poderia até, se eu tivesse morrido na hora ali, ele ia lá e ressuscitava. Não era problema para Jesus.
mas ele queria continuar cuidando do pai. Aí quando o pai morresse, ele tomaria então a sua decisão. Mas olha para cá, a necessidade de pregar o evangelho é urgente, a missão é urgente, não dá para você deixar para depois, para amanhã, para a semana que vem. Tem gente que diz: pastor, eu ainda vou seguir a Cristo, eu vou ser um pregador da palavra, vou ser um jovem evangelizador, mas primeiro eu vou, cuidar da minha família, dos meus cursos, dos meus diplomas, de um trabalho muito bom para mim. Mas quando olha pastor, eu já até me decidi, quando eu ficar velhinho, eu até chegar a aposentar, já ter a minha aposentadoria, ficar bem velhinho, aí eu vou seguir a Cristo. Está pensando que Deus quer o seu bagaço? Está pensando que Deus quer o seu bagaço? Ele te aceitará na sua velhice, mas Ele quer o vigor da sua juventude hoje. Porque a Bíblia diz que o ornato do jovem, está lá em Provérbios, é a sua força. Deus quer te usar, jovem, no seu dinamismo, na sua força, na sua juventude, hoje, não é amanhã. Pastor, mas como é que eu vou conciliar trabalho, estudos, casa, cuidar dos meus pais? Dá um jeitinho, meu amigo, se vira nos 30. Mas é assim com Jesus. A necessidade da pregação do evangelho é urgente. Esse moço achou que alcançaria carta branca. Quer ver? O que eu estou apresentando para Jesus é justificável. Sim ou não, mano? Olha aí, você vê boas intenções, mas olha para cá, o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Está cheio de pessoas de boas intenções. Então, isso não resolve. Quando Deus te der a chamada, é urgente. Pode deixar para amanhã, para depois. Você viu que os profetas lá, por exemplo, Eliseu, teve que já queimar os bois, largar tudo. Queimou os bois não, queimou os carros, abandonou os bois, tem que deixar tudo. Jeremias quis questionar, Deus disse: não, é agora. Ezequiel da mesma maneira, Moisés: não, eu sou gago, não, eu vou pôr a palavra na sua boca, tirar a gaguez, eu vou tirar, mas você vai ter que, é agora, Deus não deixa. Esse aí recebeu um não, porque quando ele diz: Senhor, eu vou seguir, mas me permita que primeiro, ou seja, a Bíblia diz lá em Mateus 6:33, antes buscai primeiro o que? O reino, e depois as demais coisas. Ele queria colocar o interesse dele primeiro. Deus não permite. Primeiro, tem gente que diz: ó, primeiro eu, segundo a minha família. Aí, se der a igreja, Deus não. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus. E aí, se você pôr Deus em tudo que você faz, aí Deus te dará graça em tudo aquilo que você precisa fazer. Antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, como que até enterrar o velhinho, entendeu? As demais coisas Deus vai acrescentar. O tempo certo, o dia certo, o dinheiro para comprar o caixão, Deus. Então, o que Jesus responde? Eu termino aqui. Jesus, porém, verso de número 22, Jesus, porém, disse-lhe: segue-me. Aceitou a justificativa do moço? Não. Segue-me. Você quer me seguir? É agora, segue-me. Verso de número 22. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Infelizmente, nós não temos como saber aqui se o jovem seguiu ou não, ou se o discípulo aqui, já estava no meio da turma, se ele tomou essa decisão de seguir ou não. Não está, mas é uma boa lição para mim e para você, que primeiro
é a necessidade da obra de Deus. Eu gostei de uma palavra, até compartilhei hoje, que a Thaís falou aqui foi no domingo, no momento do ofertório. Ela falou de um jeito, está lá no Instagram, uma parte do vídeo que ela colocou. E ela diz, tem gente que está aqui na igreja tal, mas acha que é apenas isso. E que, estou vindo na igreja, tá bom. E ela não faz parte do corpo. Porque quando você faz parte do corpo, você sente a necessidade do corpo. Ora, o meu dedo faz parte do corpo. Se ele doer aqui, opa, está doendo meu dedo. A gente então tem as necessidades do corpo. Mas tem gente que não vê nada que a igreja precisa. Você diz que a igreja faz parte da igreja, mas a igreja precisa da sua contribuição, a igreja precisa da sua presença aqui nos cultos, tá? Precisa da sua presença, que você venha para os cultos, porque ser membro de um clube, a pessoa frequenta o clube, né? Obedece às normas do clube e ainda paga as suas mensalidades. É dessa forma. Você é muito mais do que ser membro de um clube, você é membro do corpo místico de Jesus. E eu gostei da palavra, está lá no Instagram, você pode ver lá. Vamos ficar em pé. Diga assim, eu já tomei a decisão. Agora, meu filho, é fazer como diz a Bíblia, Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se já tomou a decisão, isso aí é para você agora. Agora você tem que perseverar, meu filho. Quem põe a mão, o Espírito Santo vai levando a gente, né? É gostoso a Bíblia, quer dizer, a Bíblia diz assim, Jesus dizendo, quem põe a mão no arado e faz o quê? Olha para trás. Isso aí sabe por quê? Eu já trabalhei no campo, eu sei do que estou falando, irmão. Eu já arei, eu já plantei com um animal, tá? A plantadeirinha ali pequena, você põe no meio de duas ruas, aqui tem milho, você vai colocando ali, ou você quer plantar aqui, ou você quer arar. Se você tirar o olho, daqui a pouco você está arrancando plantas ali, está estragando o pé de milho, arroz. Então, quem olha, põe a mão no arado para trabalhar, mas olha para trás. Se você tomou essa decisão, não olhe para trás, vá até o fim. Até porque Hebreus capítulo de número 10, o último versículo do capítulo lá diz que nós não somos daqueles que olham para trás, daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, igreja?